Olá! Agora vamos falar sobre conjunções de coordenação, ou também conhecidas como conjunções coordenativas. Tudo bem? Vamos então ir de forma mais a fundo nesse tipo de coordenação, ou melhor, de conjunção, que já foi apresentado em um outro vídeo nosso de revisão de conjunções de uma forma geral. Então, vamos lá. Conjunções são palavras que unem outras palavras, frases, orações ou sentenças, deixando todo o processo mais fluido quando falamos de comunicação de uma ideia maior. Então você tem aqui Susan is an amazing wife and a wonderful mom. Então você tem o and sendo um exemplo de conjunção, conectando então de uma forma aditiva Susan is an amazing wife com a wonderful mom, indicando as múltiplas características positivas de Susan. Perfeito. Existem muitos tipos de conjunções. Agora, entre elas temos o que nós denominamos de conjunções coordenativas. Elas são usadas para ligar palavras, frases e cláusulas diretamente relacionadas em uma frase. Então você tem aqui Sam complains about his job, yet he doesn't try to find a new one. Ou seja, Sam reclama do seu emprego, entretanto, ele não busca outro, não busca um novo. Com isso dito, então, temos o yet sendo o elemento que conecta Sam complains about his job com o he doesn't try to find a new one, de forma mais precisa, indicando a ideia de contraste. Conjunções de coordenação possuem múltiplos sentidos. E aqui vamos estar lidando com basicamente os sentidos que elas podem passar, todos eles. Yet indica o sentido de contraste. Tendo isso em vista, existem 7 conjunções de coordenação. Temos o for, and, nor, but, or, yet e so. Então, este é o grupo que nós denominamos de conjunções de coordenação. Com isto dito, primeiro, cada um deles passa um significado específico e você pode se lembrar para a internalização destas conjunções, para assim você tê-las sempre à sua disposição quando você estiver falando e escrevendo, você pode se lembrar da sigla fanboys, não é? Fan é fã em inglês, ou seja, fã de um artista, um fã de alguém famoso. Agora, fanboy é um termo mais pejorativo utilizado no inglês para se referir a alguém que, em especial um homem, que idolatra algo ou alguém. E, bom, não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos aqui falando, mas é algo engraçado, que, portanto, te ajuda a lembrar. E, coincidentemente, cada uma das letras que soletram a palavra fanboy, ou mais precisamente no plural, fanboys, é também a primeira letra de cada uma das conjunções coordenativas. Então, vejamos aqui, fanboys, F for, A and, N nor, B but, O or, yet, Y, so, S, fanboys. Tudo bem? Então vejamos aqui alguns exemplos. They couldn't afford to rent the apartment for it was too expensive. Ou seja, eles não conseguiram pagar o aluguel do apartamento já que era muito caro. Ou devido ao fato de que este apartamento era muito caro. Este for indica essa ideia. A conjunção for aqui indica essa ideia. You can't have your cake and eat it. Ou seja, você não pode ter o seu bolo e igualmente comê-lo. É óbvio que no português, ao se fazer uma tradução dessa expressão, não se faz muito sentido, porque no português não temos nada equivalente a isso. Mas no inglês temos essa expressão, you can't have your cake and eat it too. Ou seja, você não pode ter o seu bolo e comê-lo também. Significando a ideia de que você não pode ter tudo o que você quer. Você não pode ter nem sempre o melhor dos dois mundos. Ou seja, você não pode ter o bolo e igualmente comê-lo. Ou você o tem, ou você come o bolo de uma outra pessoa. O sentido é, você não pode ter tudo o que você quer. Tudo bem? E aí temos uma conjunção de coordenação, no caso and, sendo utilizado para expressar esta ideia. Vejamos aqui outros exemplos. Samantha doesn't want to go out, nor does she invite us to her place. Ou seja, Samantha não quer sair e, igualmente, o nor aqui é utilizado para expressar a ideia de igualmente em um contexto de negação e igualmente ela não quer, ou melhor, e igualmente ela não nos convida para ir à sua casa. Então temos aqui duas coisas que não são feitas, conectadas umas às outras com
ou a conjunção coordenativa nor. Tudo bem? Que podemos inferir que é a palavra or, ou seja, ou, com o N no começo para especificar que a ideia que é expressada é de uma negação. E mais precisamente, duas coisas não feitas, ou seja, a conexão de duas negações entre si, para se haver uma sequência de negações. Tudo bem? Um outro exemplo. I was quite anxious at the beginning, but eventually I managed to pull myself together. Ou seja, eu estava bastante ansioso no começo, mas, eventualmente, eu fui capaz de me colocar em ordem, de colocar em ordem as minhas emoções. O but é uma conjunção de coordenação igualmente, de forma mais precisa, expressando a ideia de contraste. É uma expressão muito conhecida. Pois bem, é uma conjunção. E aqui você tem um outro exemplo. You can call me or send a message when you get off from work. Aqui, então, temos a ideia de opções, não é? E temos o or sendo indicado como sendo a conjunção utilizada para se referir às múltiplas opções que temos para um determinado contexto. Ou seja, você pode me ligar ou enviar uma mensagem quando você sair do trabalho. Or indica essa ideia de ou. Tudo bem? Perfeito. Agora, Ben says that he's busy all the time, yet he has time to play online games every day. Yet é utilizado para indicar essa ideia de contraste. Ou seja, ainda assim, não é? O yet, em qualquer outro contexto, como por exemplo o contexto de uma expressão de tempo, é utilizado quando nós estamos falando de ainda. Só que a palavra ainda, além de ser utilizado como uma expressão de tempo, também, mesmo no português, pode ser utilizada para se referir à ideia de contraste. Ou seja, temos algo, mas ainda assim outro algo ocorre, não é? E não era para ocorrer na maior parte das vezes. Pois bem, é isso que nós temos aqui. O Ben diz que ele está sempre ocupado, mas ainda assim ele tem tempo para jogar games online todos os dias. Temos aqui um outro exemplo. Bill is allergic to dairy, so he doesn't eat any cheese. Ou seja, o Bill é alérgico a laticínios, a leites ou derivados do leite, portanto, ele não come queijo. Pois bem, você tem o so sendo utilizado para indicar a ideia de consequência, ou conclusão lógica, não é? Justificativa de uma forma mais precisa. Podemos aqui dizer que este so está indicando de uma forma mais precisa a ideia de justificativa. Devido a isto, é por isso que acontece, não é? Perfeito. Tendo isso em vista, temos a finalização da nossa revisão do que nós denominamos de conjunções de coordenação, ok? Muito obrigado.